Psicologia Falada apresenta Ciência Psicológica, livro escrito por Michael Gazzaniga. Este audiolivro é uma produção independente sem fins lucrativos. Caso você veja valor no nosso trabalho, considere ser nosso apoiador, se inscrevendo no canal e deixando seu like. Para uma melhor experiência de imersão, tenha o texto em mãos e busque seus fones de ouvido. Boa leitura! Capítulo 5. Sensação e percepção. William odeia dirigir, porque sua percepção dos sinais da estrada tem o sabor de uma mistura de sorvete de pistache e cera de ouvido. Esse tipo de experiência, como quando uma imagem visual tem sabor, é chamado sinestesia. Para outra pessoa com sinestesia, qualquer nome pessoal tem um sabor específico. Exemplificando, o nome John tem gosto de pão de milho. Para outra pessoa ainda, cada dia da semana tem uma cor, assim como cada mês do ano. Para outros com sinestesia, as cores evocam cheiros, as imagens evocam sons e os números são acompanhados de cores. Para cada pessoa, a associação é invariável. Se os sinais na estrada têm gosto, por exemplo, esse gosto é sempre o mesmo. Os relatos de pessoas com sinestesia datam da Grécia Antiga. As estimativas do percentual da população que relata essas experiências transsensoriais variam de 1 em 2000 a 1 em 200. Como podemos entender essas sensações bizarras? Essas experiências são reais? O neurologista V.S. Ramachandran conduziu uma série de experimentos para melhor compreender o que acontece quando alguém relata, por exemplo, que um som tem cor verde-limão ou que frango tem gosto agudo. Como a área cerebral envolvida na visão das cores está próxima daquela envolvida na compreensão dos números, ele supôs que, em pessoas com sinestesia de cor e número, essas duas áreas cerebrais estão algo conectadas. Nessa situação, uma área poderia ter adotado o papel da outra. Para testar essa hipótese, Ramachandran examinou imagens cerebrais obtidas de pessoas com sinestesia quando olhavam para números escritos em preto contra um fundo branco. Ramachandran encontrou evidência de atividade neural na área central responsável pela visão colorida. Os participantes controle sem sinestesia não apresentaram atividade nessa área cerebral ao olhar os mesmos números. Ramachandran sugere que a sinestesia poderia levar à criatividade. Se os cérebros de pessoas com sinestesia fossem ligados por um fio para conectar tópicos aparentemente não relacionados, então a habilidade de fazer associações incomuns pode ser parte de sua criatividade. Como exemplo, Ramachandran e Hubbard, 2003, nos pedem para considerar uma frase de Shakespeare. É o leste e Julieta é o sol. A comparação de Julieta com o sol é uma metáfora, mas qual é a sua origem? A associação de uma mulher com uma luz brilhante é semelhante a uma experiência sinestésica. De fato, esses autores concluem que as pessoas criativas vivenciam uma incidência maior de sinestesia do que as pessoas não criativas. Embora a sinestesia seja uma condição rara, mostra que não há correspondência perfeita entre o mundo físico e a nossa experiência dele. Algumas regiões cerebrais atuam juntas para converter a informação física oriunda do ambiente em formas significativas, como o aroma de um dia de primavera, a sensação de segurar as mãos e a visão de alguém que amamos. Para aqueles com sinestesia, uma parte da informação que chega é misturada. Entretanto, para a maioria das pessoas, os mecanismos cerebrais envolvidos na sensação e percepção fornecem informação que é adaptativa para a vida no mundo físico. Este capítulo discutirá o modo como vários tipos de estímulos são detectados, como o cérebro constrói informação útil sobre o mundo com base no que foi detectado e como usamos essa informação construída para nos guiarmos pelo mundo que nos cerca. Uma importante lição contida neste capítulo é que nossa sensação e percepção do mundo não funcionam como uma câmera ou gravador digital, capturando fiel e passivamente as propriedades físicas dos estímulos que encontramos. Em vez disso, a nossa experiência do mundo resulta dos processos cerebrais que constroem ativamente as experiências perceptivas a partir da informação sensorial. Essa conversão constante da sensação em percepção permite a nossa adaptação aos detalhes dos nossos ambientes físicos. Como a percepção emerge da sensação? Imagine que você tenha esguichado acidentalmente suco de toranja em seu rosto. O que as suas sensações lhe dizem? Você sente um cheiro forte, sente a umidade fria em sua pele e experimenta um gosto intenso em sua língua. Os seus sistemas sensoriais detectaram essas características do suco.
Esse processo é a sensação. A sensação consiste na detecção de estímulos físicos e transmissão dessa informação ao cérebro. Os estímulos físicos podem ser ondas de som ou luz, moléculas de alimento ou odor, ou alterações de temperatura e pressão. A sensação é a experiência básica desses estímulos. Não envolve a interpretação daquilo que experimentamos. A percepção consiste no processamento, na organização e na interpretação adicional da informação sensorial. A percepção resulta em nossa experiência consciente do mundo. Embora a essência da sensação seja a detecção, a essência da percepção é a construção de informação útil e significativa sobre uma sensação em particular. Exemplificando, ao receber um esguicho no rosto, você associa as sensações com a percepção do suco de toranja. Digamos que você esteja diante de um semáforo e a luz verde se acende. Essa luz é detectada por neuroníons especializados existentes no olho, os quais transmitem sinais ao seu cérebro. Como resultado dessas etapas, você tem a sensação da energia. Quando o seu cérebro processa os sinais neurais resultantes, você tem a experiência da luz verde e registra o significado dessa luz. Como resultado dessas etapas adicionais, você percebe a luz e o sinal. A sensação e a percepção estão integradas na experiência. Ao mesmo tempo, a experiência guia a sensação e a percepção. Em outras palavras, o processamento da informação sensorial é uma via de mão dupla. O processamento de baixo para cima é baseado nas características físicas do estímulo. Você reconhece um jorro de suco de toranja com base em sua experiência do cheiro forte, da umidade fria e do sabor acentuado. O processamento de cima para baixo é o modo como o conhecimento, as expectativas ou as experiências passadas moldam a interpretação da informação sensorial. Ou seja, o contexto afeta a percepção. Aquilo que esperamos ver influencia aquilo que percebemos. É improvável que enxerguemos um objeto azul com forma de maçã como uma maçã verdadeira, pois sabemos por experiência anterior que as maçãs não são azuis. Considere as letras incompletas mostradas na figura 5.3. O mesmo formato aparece no centro de cada palavra, mas você o percebe primeiro como um H e, em seguida, como um A. A sua percepção depende de qual interpretação faz sentido no contexto da palavra em particular. Do mesmo modo, é possível ler você não tem dificuldade para ler isso, mesmo que não tenha sentido. A habilidade de dar sentido aos estímulos incorretos por meio do processamento de cima para baixo faz com que a revisão daquilo que nós mesmos escrevemos possa ser muito difícil. A informação sensorial é traduzida em sinais com significado. Os nossos sistemas sensoriais traduzem as propriedades físicas dos estímulos em padrões de impulsos neurais. Esse processo é chamado codificação sensorial. As diferentes características do ambiente físico são codificadas pela atividade em diferentes neuroníons. Exemplificando, a luz verde do semáforo será codificada por um padrão de resposta neural particular em parte do olho antes de ser lida pelas áreas cerebrais envolvidas na percepção da informação visual. Quando uma mão toca uma frigideira quente, os neuroníons presentes na mão e no cérebro sinalizam a dor. O cérebro não pode processar diretamente os estímulos físicos, por isso eles devem ser traduzidos em sinais que o órgão pode interpretar. A tradução dos estímulos é chamada transdução. Esse processo envolve células especializadas nos órgãos do sentido, chamadas receptores sensoriais. Os receptores sensoriais recebem estimulação física ou química e transmitem os impulsos resultantes ao cérebro, na forma de impulsos neurais. A maior parte da informação sensorial segue primeiro para o tálamo, uma estrutura localizada no meio do cérebro. Os neuroníons no tálamo enviam a informação ao córtex cerebral, onde os impulsos neurais que chegam são interpretados como imagem, som, sabor, cheiro ou toque. Cada órgão do sentido contém diferentes tipos de receptores projetados para detectar diferentes tipos de estímulos. Exemplificando, os receptores junto ao sistema visual respondem apenas às ondas de luz e podem sinalizar somente informações visuais. Para funcionar efetivamente, o cérebro necessita de informação qualitativa e quantitativa sobre um estímulo. A informação qualitativa consiste nas qualidades mais básicas de um estímulo. Exemplificando, é a diferença entre o toque da trombeta e o toque de uma flauta. É a diferença entre um sabor salgado e um doce.
A informação quantitativa consiste no grau, na magnitude ou nas seguintes qualidades: o volume do som do toque, a suavidade do som do toque, a qualidade salgada ou adocicada relativa. Se você estivesse se aproximando de um semáforo, a informação qualitativa poderia incluir a cor do sinal. Independentemente da cor, a informação quantitativa incluiria o brilho da luz. Podemos identificar as diferenças qualitativas porque os diferentes receptores sensoriais respondem a estímulos qualitativamente diferentes. Em contraste, as diferenças quantitativas entre os estímulos são codificadas pela taxa de disparos de um neurônio em particular. Um neurônio que dispara mais rápido responde a uma frequência maior a um estímulo mais intenso, como uma luz brilhante, um som mais alto ou um peso maior. A sensação e a percepção resultam de uma sinfonia entre receptores sensoriais e os neuroníons com os quais esses receptores se comunicam. Os receptores e neuroníons disparam em combinações distintas e a diferentes velocidades. A soma dessa atividade é a enorme gama de percepções que constituem a nossa experiência de mundo. A detecção requer certa quantidade de estímulo. Há muito tempo, sabemos que a experiência perceptiva é construída a partir da informação detectada pelos órgãos dos sentidos. Há mais de um século, os psicólogos tentam entender a relação existente entre as propriedades físicas do mundo e o modo como nós as sentimos e percebemos. A psicofísica, uma subárea desenvolvida durante o século XIX pelos pesquisadores Ernst Weber e Gustav Fechner, examina as nossas experiências psicológicas dos estímulos físicos. Exemplificando, quanta energia física é requerida para os nossos órgãos dos sentidos detectarem um estímulo? Quanta mudança é necessária para percebermos a alteração? Para testar essas coisas, os pesquisadores introduzem diferenças muito sutis nos estímulos e observam como os participantes respondem. Eles estudam os limites dos sistemas sensoriais dos seres humanos. Limiares sensoriais. Os seus órgãos sensoriais estão constantemente adquirindo informação a partir do ambiente. Você não percebe grande parte dessa informação, que precisa ultrapassar determinado nível para ser detectada. O limiar absoluto é a intensidade mínima de estimulação que deve ocorrer para experimentar uma sensação. Em outras palavras, é a intensidade do estímulo que você detectaria com maior frequência do que ao acaso. O limiar absoluto da audição é o som mais fraco que uma pessoa consegue detectar em 50% das vezes. Exemplificando, a que altura deveria sussurrar alguém que está no recinto ao lado para que você ouvisse? Nesse caso, o limiar absoluto para estímulos auditivos seria o sussurro mais baixo que você poderia ouvir em 50% das vezes. Um limiar de diferença, por vezes chamado diferença imediatamente perceptível, é a menor diferença entre dois estímulos que você consegue perceber. Em outras palavras, é a quantidade mínima de alteração requerida para uma pessoa detectar uma diferença. Se seu amigo está assistindo a um programa de TV enquanto você está lendo e surge um comercial cujo volume é mais alto que o do programa, é possível que você erga os olhos percebendo que alguma coisa mudou. O limiar de diferença é a alteração mínima de volume requerida para você detectar uma diferença. O limiar de diferença aumenta com o aumento da intensidade do estímulo. Pegue uma carta pesando 31 gramas e outra pesando 62 gramas, e você conseguirá detectar facilmente a diferença. Entretanto, se você pegar um pacote que pese 2 kg e outro pesando 1 grama a mais, será mais difícil dizer a diferença. Nesse exemplo, o princípio é chamado Lei de Weber. Essa lei estabelece que a diferença imediatamente perceptível entre dois estímulos é baseada na proporção do estímulo original e não em uma quantidade fixa de diferença. Ou seja, quanto mais intenso é o estímulo, maior é a alteração necessária para que você a perceba. Teoria da detecção de sinal. De acordo com a psicofísica clássica, os limiares sensoriais não seriam ambíguos. Você detecta ou não um estímulo de acordo com o fato de sua intensidade estar acima ou abaixo de um limiar específico. Com o avanço das pesquisas, ficou claro que os primeiros psicofísicos ignoraram o fato de as pessoas serem bombardeadas por estímulos competidores, desde um ruído produzido por estímulos internos a outro causado por estímulos externos. As fontes competidoras internas e externas afetam o julgamento e a atenção. Imagine que você seja um dos participantes de um estudo sobre limiares sensoriais.
Você está sentado em um quarto escuro, e o pesquisador lhe pergunta se ouviu um som. Você não ouviu nada, mas é possível que depois você se autocritique, uma vez que alguém lhe fez essa pergunta. É possível, ainda, que você até se convença de ter sentido um estímulo fraco. Após perceber que seus métodos de teste de limiares absolutos eram falhos, os pesquisadores formularam a teoria da detecção de sinal. Essa teoria estabelece que a detecção de um estímulo não é um processo objetivo. Detectar um estímulo é, em vez disso, uma decisão subjetiva com dois componentes. 1. A sensibilidade ao estímulo em presença de distrações a partir de outros estímulos e, 2. Os critérios usados para fazer o julgamento a partir de informação ambígua. Suponha que um radiologista esteja procurando um tipo de sombra fraca que, entre outras possibilidades, poderia sinalizar um câncer em estágio inicial. O julgamento do profissional pode ser influenciado pelo conhecimento sobre o paciente, treinamento médico, experiência, motivação e atenção. O julgamento do radiologista também pode ser influenciado pela consciência das consequências. Errar poderia implicar a não detecção de um câncer fatal ou, ao contrário, levar a um tratamento desnecessário e potencialmente perigoso. Qualquer estudo científico sobre detecção de sinal envolve uma série de tentativas em que um estímulo é apresentado somente em algumas delas. Em cada tentativa, o participante deve estabelecer se sentiu o estímulo. Uma tentativa desse tipo, em que um participante julga se um evento ocorre, pode ter entre 4 desfechos possíveis. Se o sinal estiver presente e o participante o detecta, o desfecho é um acerto. Se o participante falhar em detectar o sinal, o desfecho é um erro. Se o participante detecta um sinal que não foi apresentado, o desfecho é um alarme falso. Se o sinal não foi apresentado e o participante não o detecta, o desfecho é uma rejeição correta. A sensibilidade do participante ao sinal geralmente é calculada comparando a taxa de acertos com a taxa de alarmes falsos. Essa comparação corrige quaisquer tendenciosidades que o participante possa vir a trazer à situação do teste. A tendenciosidade de resposta é uma tendência do participante de relatar a detecção de sinal em um estudo ambíguo. O sujeito poderia ser fortemente tendencioso ao responder e precisar de evidências significativas da presença do sinal. Em tais condições, esse mesmo participante poderia precisar apenas de uma pequena quantidade de evidência. Adaptação sensorial. Os nossos sistemas sensoriais são ajustados para detectar as alterações que ocorrem ao nosso redor. É importante que consigamos detectar essas alterações, porque elas exigem respostas. Menos importante é continuar respondendo a estímulos inalterados. A adaptação sensorial é a diminuição da sensibilidade a um nível constante de estimulação. Imagine que você está estudando e uma obra é iniciada em terreno próximo. Quando os equipamentos começam a funcionar, o barulho parece particularmente alto e perturbador. Decorridos alguns minutos, o ruído aparentemente desaparece ao fundo. Pesquisadores notam com frequência que, diante da presença contínua de um estímulo, as respostas dos sistemas sensoriais que o detectam tendem a diminuir com o passar do tempo. De modo similar, quando um estímulo contínuo cessa, os sistemas sensoriais em geral também respondem fortemente. Se o barulho da construção de repente for interrompido, você provavelmente perceberá o silêncio. O cérebro constrói representações estáveis. Exatamente neste minuto, o seu cérebro está fazendo milhões de cálculos para produzir uma experiência coerente do seu ambiente. Apesar da ilusão de que os objetos e eventos por você experimentados existem no espaço ao seu redor, a sua experiência é uma construção do seu cérebro e reside dentro do seu crânio. Os neuroníons localizados dentro do seu cérebro não experimentam diretamente o mundo exterior. Em vez disso, eles se comunicam com outros neuroníons localizados dentro e fora do cérebro. Neuroníons conversam com neuroníons na escuridão total. Mesmo assim, a sua experiência consciente do mundo emerge a partir dessa comunicação. Esse processo acontece em milésimos de segundo. Se você deitar esse livro na mesa e olhar as páginas como um todo, verá uma única imagem. Não verá as milhares de imagens que dançam diante dos seus olhos para criar uma vista constante e, talvez, estática. Aquilo que você percebe, então, difere vastamente do padrão de estimulação que os seus olhos estão captando.
Se você tivesse consciência do que o seu cérebro faz o tempo todo, seria paralisado pela sobrecarga de informação. A maioria dos cálculos realizados pelo cérebro nunca atinge a sua consciência. Isso acontece somente com as respostas novas que são relevantes. Como o cérebro extrai uma representação estável do mundo a partir da informação fornecida pelos sentidos? Até aqui, você aprendeu como a sensação ocorre. Os receptores sensoriais transduzem estímulos em impulsos elétricos, que então são transmitidos pelos nervos ao cérebro. Trabalhando apenas com os impulsos elétricos recebidos dos nervos, o cérebro cria uma rica variedade de experiências perceptivas. Com exceção do cheiro, toda a informação sensorial é transmitida para a área cortical e outras áreas cerebrais, a partir do tálamo. A informação oriunda de cada sentido é projetada separadamente do tálamo a uma região específica do córtex cerebral. Nessas áreas sensoriais primárias, o processo perceptivo começa de fato. A seguir, abordaremos os principais sentidos e o modo como os percebemos. Como conseguimos enxergar? Se adquirimos conhecimento por meio dos nossos sentidos, então a visão é sem dúvida a fonte mais importante de conhecimento. A visão nos permite perceber a informação a determinada distância. Um lugar parece ser seguro ou perigoso? Uma pessoa lhe parece amigável ou hostil? Até as nossas metáforas para conhecimento e compreensão com frequência são visuais. Estou vendo, a resposta é clara, estou confuso com relação àquele ponto. Não surpreende, então, que a maior parte do estudo científico sobre a sensação e percepção esteja voltada para a visão. De fato, grande parte do cérebro está envolvida na visão. Algumas estimativas sugerem que até metade do córtex cerebral pode participar de algum modo na percepção visual. Receptores sensoriais no olho transmitem informação visual ao cérebro. A visão parece ser tão passiva e automática que a maioria de nós a toma como certa. Toda vez que uma pessoa abre os olhos, seu cérebro entra imediatamente em ação para dar sentido à energia que é vista. Certamente, o cérebro consegue fazer isso apenas com base nos sinais sensoriais que chegam dos olhos. Se esses forem danificados, o sistema sensorial falha em processar informação nova. Esta seção enfoca o modo como a energia é transduzida no sistema visual e, em seguida, percebida. Entretanto, aquilo a que comumente chamamos visão é muito mais do que transdução de energia. Conforme observa o psicólogo James Enns em seu livro The Thinking Eye, The Seeing Brain, uma parte muito pequena daquilo que chamamos visão ocorre nos olhos. Em vez disso, aquilo que vemos resulta de processos construtivos que ocorrem ao longo de grande parte do cérebro, para produzir as nossas experiências visuais. De fato, mesmo que os olhos sejam completamente normais, um dano ao córtex visual comprometerá a visão. Algumas pessoas descrevem o olho humano como uma estrutura que trabalha de modo semelhante a uma câmera imperfeita, porque foca a luz para formar uma imagem. Entretanto, essa analogia não faz jus aos intrincados processos que ocorrem no olho. A luz primeiramente atravessa a córnea, a camada externa transparente e espessa desse órgão. A córnea foca a luz que chega, e esta, então, entra na lente. Aí, a luz é ainda mais inclinada para dentro e focada para formar uma imagem sobre a retina, a delgada superfície interna da parte de trás do globo ocular. Se você acender uma luz na frente dos olhos de uma pessoa, de modo a poder ver a retina dela, você na verdade estará olhando apenas uma pequena parte do cérebro que é visível de fora do crânio. De fato, a retina é uma parte do sistema nervoso central localizada onde conseguimos enxergá-la. Contém os receptores sensoriais que transduzem luz em sinais neurais. Mais luz é focada na córnea do que na lente. Essa, porém, é ajustável, mas a córnea não é. A pupila, um círculo escuro localizado no centro do olho, consiste em uma pequena abertura na frente da lente. Por contração ou dilatação, a pupila determina a quantidade de luz que entra no olho. A íris, um músculo circular, determina a cor do olho e controla o tamanho da pupila. A pupila dilata com a luz fraca e também quando vemos algo de que gostamos, como uma bela pintura ou um bebê engraçadinho. Por trás da íris, os músculos alteram o formato das lentes. Esses músculos achatam as lentes para focar objetos distantes e as aumentam para focar objetos próximos.
Esse processo é chamado acomodação. A lente e a córnea atuam juntas para coletar e focar os raios de luz refletidos a partir de um objeto. Bastonetes e cones. A retina tem dois tipos de células receptoras: bastonetes e cones. O nome de cada tipo advém de seu formato distintivo. Os bastonetes respondem a níveis muito baixos de luz e são responsáveis primariamente pela visão noturna. Não sustentam a visão colorida e são fracos para detalhes finos. É por isso que, em noites sem luar, os objetos aparecem em tons de cinza. Em contraste com os bastonetes, os cones são menos sensíveis a níveis baixos de luz. São responsáveis primariamente pela visão sob condições de maior luminosidade e pela visão tanto colorida como detalhada. Junto aos bastonetes e cones, compostos químicos sensíveis à luz iniciam a transdução das ondas luminosas em impulsos elétricos neurais. Cada retina contém cerca de 120 milhões de bastonetes e 6 milhões de cones. Perto do centro da retina, os cones estão densamente concentrados em uma pequena região chamada fóvea. Embora estejam espalhados por todo o resto da retina, os cones se tornam cada vez mais escassos nas proximidades da borda externa. Por sua vez, os bastonetes estão concentrados nas bordas da retina. Não há bastonetes na fóvea. Ao olhar diretamente para uma estrela muito distante no céu de uma noite sem luar, você verá que ela parece desaparecer. Isso é o efeito da luz caindo na fóvea, onde não há bastonetes. Se você olhar imediatamente ao lado da estrela, porém, verá que a estrela ficará visível. Sua luz cairá fora da fóvea, onde há bastonetes. Transmissão do olho para o cérebro. O processo visual começa com a geração de sinais elétricos por receptores sensoriais presentes na retina. Esses receptores contêm fotopigmentos, moléculas proteicas que se tornam instáveis e se partem ao serem expostas à luz. Os bastonetes e cones não disparam potenciais de ação como fazem outros neuroníons. Em vez disso, a decomposição dos fotopigmentos altera o potencial de membrana dos fotorreceptores e deflagra potenciais de ação em neuroníons localizados adiante. Imediatamente após a transdução da luz pelos bastonetes e cones, outras células presentes na camada média da retina realizam uma série de cálculos sofisticados. As respostas oriundas dessas células convergem sobre as células ganglionares retinais. As células ganglionares são os primeiros neuroníons na via visual a apresentarem axoníons. Durante o processo de visão, essas células são os primeiros neuroníons a gerar potenciais de ação. As células ganglionares enviam seus sinais ao longo de seus axoníons, de dentro do olho para o tálamo. Esses axoníons são reunidos em um feixe, o nervo óptico, que sai do olho por trás da retina. O ponto em que o nervo óptico sai da retina não contém bastonetes nem cones, produzindo um ponto cego em cada olho. Se você alongar um dos seus braços, cerrar um punho e olhar para ele, o tamanho do seu punho lhe parecerá aproximadamente igual ao tamanho do seu ponto cego. O cérebro normalmente preenche essa lacuna de maneira automática, por isso você assume que o mundo continua e não tem consciência da existência de um ponto cego no meio do seu campo visual. Entretanto, você pode encontrar o seu ponto cego usando o exercício mostrado na figura 5.12. Pelo quiasma óptico, passam metade dos axoníons do nervo óptico. Esse arranjo faz com que toda a informação oriunda do lado esquerdo do espaço visual seja projetada para o hemisfério direito do cérebro e vice-versa. Em cada caso, a informação atinge as áreas visuais do tálamo e, em seguida, viaja até o córtex visual primário, áreas corticais junto aos lobos occipitais na parte traseira da cabeça. A via desde a retina até essa região traz toda a informação que experimentamos conscientemente como visão. Vias de o que e onde. Uma importante teoria propõe que as áreas visuais situadas além do córtex visual primário formam duas vias ou correntes de processamento paralelas. A inferior, via ventral, parece ser especializada para a percepção e o reconhecimento de objetos, como a determinação de suas cores e formatos. A superior, via dorsal, parece ser especializada para a percepção espacial, determinar onde um objeto está e relacioná-lo a outros objetos presentes na cena. Essas duas correntes de processamento são, portanto, conhecidas como via o que e via onde. O dano a certas regiões do córtex visual fornece evidência que permite distinguir essas duas correntes de informação.
Considere o caso de DF. Aos 34 anos, essa paciente sofreu um envenenamento por monóxido de carbono que danificou seu sistema visual. As regiões envolvidas na via o que estavam particularmente danificadas. DF perdeu a capacidade de reconhecer os rostos dos amigos e familiares, objetos comuns ou até desenhos de quadrados ou círculos. Ela conseguia reconhecer as pessoas pela voz, contudo, e identificava os objetos colocados em suas mãos. A condição dessa paciente, agnosia de objeto, que é a incapacidade de reconhecer objetos, foi decisiva para determinar aquilo que ela podia ou não fazer. Por exemplo, se pedissem-lhe para desenhar uma maçã, ela conseguia fazer isso a partir da memória. Quando lhe mostravam o desenho de uma maçã, porém, ela não conseguia identificar nem reproduzir o que via. Mesmo assim, DF conseguia usar as informações visuais sobre tamanho, formato e orientação da fruta para controlar os movimentos visualmente guiados, bem como conseguia alcançar outros objetos e agarrar a maçã. Ao realizar essa ação, DF colocaria exatamente a distância correta entre seus dedos, mesmo que não pudesse dizer o que iria pegar nem seu tamanho. Como a percepção visual consciente de DF acerca dos objetos, sua via o que estava comprometida, ela não tinha consciência de estar assimilando qualquer informação visual sobre os objetos que via. Como sua via onde parecia estar intacta, essas regiões de seu córtex visual permitiam que ela usasse as informações sobre o tamanho e o local dos objetos, apesar de sua falta de consciência em relação a tais objetos. Conforme ilustra o caso de DF, diferentes sistemas neurológicos operam de modo independente para nos ajudar a conhecer o mundo ao nosso redor. A cor da luz é determinada por seu comprimento de onda. Nós podemos distinguir milhões de tons de cor. Um objeto parece ser de determinada cor em particular, todavia, por causa dos comprimentos de onda que reflete. A cor não é uma propriedade do objeto, e isso é um fato esquisito, porém verdadeiro. A cor não existe no mundo físico. A cor é sempre um produto do nosso sistema visual. A luz visível consiste em ondas eletromagnéticas cujos comprimentos variam de 400 a 700 nanômetros. Em termos mais simples, a cor da luz é determinada pelos comprimentos das ondas eletromagnéticas que chegam ao olho. No centro da retina, as células em forma de cone transduzem a luz em impulsos neurais. Diferentes teorias explicam essa transdução. Teoria tricromática. De acordo com a teoria tricromática, a visão colorida resulta da atividade em 3 tipos de cones. Esses receptores são sensíveis a diferentes comprimentos de onda. Um tipo de cone é mais sensível a comprimentos de onda curtos, outro tipo é mais sensível a comprimentos de onda médios, e o terceiro tipo é mais sensível a comprimentos de onda longos. Os 3 tipos de cones presentes na retina são, portanto, chamados cones C, M e L, porque respondem maximamente a comprimentos de onda curtos, médios e longos, respectivamente. Exemplificando, a luz amarela assim se parece porque estimula os cones L e M de modo quase equivalente e dificilmente estimula os cones C. De fato, podemos criar luz amarela combinando luzes vermelhas e verdes, porque cada tipo de luz estimula a população de cones correspondente. Até onde o cérebro pode dizer, não há diferenças entre a luz amarela e uma combinação de luzes vermelha e verde. Existem 2 tipos principais de cegueira para cores, determinados pela atividade relativa entre os 3 tipos de cones receptores. O termo cegueira é algo enganador, porque as pessoas afetadas conseguem enxergar e apresentam cegueira apenas para certas cores. As pessoas podem não ter o fotopigmento sensível a comprimentos de onda médios ou longos, resultando em uma cegueira às cores vermelha e verde. Alternativamente, essas pessoas podem não ter o fotopigmento de ondas curtas e, como resultado, apresentar cegueira às cores azul e amarela. Esses distúrbios genéticos ocorrem em cerca de 8% dos indivíduos do sexo masculino e em menos de 1% dos indivíduos do sexo feminino. Teoria dos processos oponentes. Alguns aspectos da visão a cores, porém, não podem ser explicados pelas respostas dos 3 tipos de cones na retina. Exemplificando, porque algumas pessoas com cegueira às cores vermelha e verde conseguem enxergar o amarelo. Além disso, as pessoas têm problemas para visualizar certas misturas de cores. É mais fácil imaginar a cor amarela avermelhada ou verde azulada do que, digamos, verde avermelhada ou amarela azulada.
Além disso, algumas cores parecem ser opostas. Uma alternativa à teoria tricromática é a teoria do oponente processo. De acordo com essa teoria, as cores vermelha e verde são cores oponentes, do mesmo modo que as cores azul e amarela. Quando encaramos uma imagem vermelha durante algum tempo, vemos uma pós-imagem verde ao olharmos para outro lugar. Quando encaramos uma imagem verde, vemos uma pós-imagem vermelha. Do mesmo modo, ao encararmos uma imagem azul durante certo tempo, vemos uma pós-imagem amarela quando afastamos o olhar, e ao encararmos uma imagem amarela, vemos uma pós-imagem azul. Se as cores em si são efeitos ópticos, como explicar aquilo que parecem ser cores oponentes? Para essa explicação, devemos nos voltar para o segundo estágio do processamento visual. Esse estágio ocorre nas células ganglionares, as células que constituem o nervo óptico, transportador de informação para o cérebro. Diferentes combinações de cones convergem para as células ganglionares localizadas na retina. Um tipo de célula ganglionar recebe estímulo excitatório dos cones L, porém é inibido pelos cones M. As células desse tipo criam a percepção de que as cores vermelha e verde são oponentes. Outro tipo de célula ganglionar é excitada pelo estímulo oriundo dos cones C, mas é inibida pela atividade dos cones M e L. Esses diferentes tipos de células ganglionares, atuando em pares opostos, criam a percepção de que azul e amarelo são oponentes. Matiz, saturação e brilho. Por fim, o modo como o cérebro converte a energia física em experiência de cor é bastante complexo e somente pode ser compreendido considerando a resposta do sistema visual a diferentes comprimentos de onda ao mesmo tempo. De fato, quando vemos a luz branca, os nossos olhos estão recebendo a gama inteira de comprimentos de onda do espectro visível. A cor é classificada ao longo de 3 dimensões: matiz, saturação e brilho. O matiz consiste nas características distintivas que incluem uma determinada cor em particular dentro do espectro, a tonalidade alaranjada ou esverdeada, por exemplo. Essas características dependem primariamente do comprimento de onda dominante da luz quando essa chega ao olho. A saturação consiste na pureza da cor. Ela varia de acordo com a mistura de comprimentos de onda em um estímulo. As cores básicas do espectro têm apenas um comprimento de onda, enquanto os tons pastéis contêm uma mistura de muitos comprimentos de onda, sendo por isso menos puros. O brilho é a intensidade percebida da cor. Essa característica é determinada principalmente pela quantidade total de luz que chega ao olho. Pense na diferença entre azul marinho e azul claro da mesma tonalidade. Não confunda brilho com luminosidade. A luminosidade de um estímulo visual é determinada pelo brilho do estímulo em relação às suas adjacências. Sendo assim, 2 exemplos da mesma cor, 2 cinzas com o mesmo brilho, podem diferir quanto à luminosidade. A luminosidade de cada exemplo dependerá do nível de brilho circundante. Como a luminosidade está relacionada ao contexto em que uma cor aparece, é mais útil do que o brilho para descrever a aparência. A percepção dos objetos requer organização da informação visual. No cérebro, o que acontece exatamente com a informação captada pelos sentidos referente às características de um objeto? Como a informação é organizada? As ilusões de ótica estão entre as ferramentas de que os psicólogos dispõem para entender como o cérebro usa essa informação. Muitos psicólogos da percepção acreditam que as ilusões revelam mecanismos que ajudam os sistemas visuais a determinar os tamanhos e as distâncias dos objetos no ambiente. Desse modo, as ilusões ilustram como formamos representações precisas do mundo tridimensional. Os pesquisadores se baseiam nesses truques para revelar sistemas perceptivos automáticos que, na maioria das circunstâncias, resultam em percepção precisa. Princípios da Gestalt de organização perceptiva. Gestalt é uma palavra alemã que significa formato ou forma. Os psicólogos da Gestalt hipotetizaram que a percepção é mais do que o resultado de dados sensoriais acumulados. Propuseram que o cérebro usa princípios inatos para organizar a informação sensorial em todos organizados. Esses princípios explicam por que percebemos um carro como oposto a metal, pneus, vidro, maçanetas, calotas, paralamas e assim por diante. Para nós, um objeto existe como unidade e não como uma coleção de características. As regras de agrupamento perceptivo da Gestalt incluem proximidade,
quanto mais perto estiverem duas figuras uma da outra, maior será a probabilidade de nós a agruparmos e vermos como parte do mesmo objeto. Similaridade: tendemos a agrupar figuras conforme a proximidade com que uma se assemelha à outra, seja quanto ao formato, seja quanto à cor ou à orientação. De acordo com os princípios de similaridade e proximidade, tendemos a agrupar os elementos da cena visual. O agrupamento nos permite considerar uma cena como um todo, em vez de partes individuais. Exemplificando, muitas vezes percebemos um bando de aves como uma entidade única, porque todos os elementos são similares e estão em estreita proximidade. Continuidade: tendemos a agrupar as bordas ou contornos que têm a mesma orientação, conhecidos como boa continuação pelos psicólogos da Gestalt. A boa continuação de contorno parece exercer papel na conclusão de um objeto que esteja atrás de um oclusor, que pode ser qualquer coisa que esconda da vista uma parte de um objeto ou um objeto inteiro. Entretanto, a boa continuação pode operar sobre as características que sejam mais complexas do que os contornos. Fechamento: tendemos a completar figuras com lacunas. Contornos ilusórios: por vezes, percebemos contornos e indícios da profundidade, mesmo quando inexistem. Figura e fundo. Um dos princípios de organização mais básicos do sistema de percepção visual é a distinção entre figura e fundo. Uma ilustração clássica é a ilusão da figura reversível. Olha novamente a figura 1.18, onde você poderá ver uma face ou duas faces olhando uma para a outra, mas não conseguirá ver as duas alternativas ao mesmo tempo. Na identificação de qualquer figura mesmo, o cérebro atribui o restante da cena ao fundo. Nessa ilusão, a atribuição correta da figura e do fundo é ambígua. As figuras são periodicamente revertidas, conforme o sistema visual se empenha em dar sentido à estimulação. Nesse sentido, a percepção visual é dinâmica e contínua. Richard Nisbet e colaboradores demonstraram as diferenças culturais existentes entre as percepções das pessoas que vivem no Oriente e as que vivem no Ocidente. Os orientais focam uma cena de maneira holística, enquanto os ocidentais focam os elementos únicos que surgem em primeiro plano. Dessa forma, os orientais tendem a ser mais influenciados pelo fundo de uma figura, enquanto os ocidentais tendem mais a extrair a figura de seu fundo. Agora, olhe novamente a figura 1.17. Nessa ilusão, é difícil ver o dálmata em pé entre as numerosas manchas negras dispersas pelo fundo branco. Esse efeito ocorre porque a parte da imagem correspondente ao cão não tem os contornos que definem as bordas do animal e porque seu pelo pintado é semelhante ao fundo. Muitos observadores constatam que primeiro reconhecem uma parte do cão, por exemplo, a cabeça. A partir desse detalhe, os observadores conseguem discernir o formato do animal. Uma vez que você o tenha percebido, fica difícil não vê-lo na próxima vez que olhar a figura. Portanto, a experiência pode informar o processamento do formato. Percepção da face. Uma classe especial de objetos a qual o sistema visual é sensível é a face. De fato, qualquer padrão no mundo que tenha qualidades análogas à face irá parecer um rosto. Como animais altamente sociais, os seres humanos têm grande capacidade de perceber e interpretar as expressões faciais. Vários estudos sustentam a ideia de que as faces humanas revelam informação especial que não é disponibilizada de nenhum outro modo. Exemplificando, podemos discernir mais prontamente a informação sobre o humor de uma pessoa, atenção, sexo, raça, idade e assim por diante, olhando para sua face, do que ouvindo-a conversar, observando-a caminhar ou estudando seu modo de se vestir. Entretanto, as pessoas são melhores em reconhecer membros de sua própria raça ou grupo étnico do que em reconhecer os demais. Há alguma verdade em dizer os outros parecem todos iguais, porém isso se aplica a todos os grupos. Esse efeito pode ocorrer porque as pessoas estão mais expostas a indivíduos da própria raça ou etnia. Nos Estados Unidos, onde os brancos superam significativamente em números afrodescendentes, os primeiros são muito melhores em reconhecer faces de brancos do que em reconhecer faces de negros. Algumas pessoas têm déficits particulares na habilidade de reconhecer faces, uma condição conhecida como prosopagnosia, e não na habilidade de reconhecer outros objetos. Conforme discutido antes, neste mesmo capítulo, a paciente DF tem prosopagnosia, por isso não consegue distinguir uma face de outra.
Ainda assim, ela consegue julgar se algo é uma face ou não e se essa face está de cabeça para baixo ou não. Essa habilidade implica que o reconhecimento facial difere do reconhecimento de objeto não facial. As faces são tão importantes que certas regiões cerebrais parecem ser dedicadas unicamente a percebê-las. Como parte da via que, já discutida, certas regiões corticais e até neuroníons específicos parecem ser especializados em perceber faces. Alguns estudos de imagem cerebral descobriram que uma região do giro fusiforme, no hemisfério direito, pode ser especializada na percepção de faces. De fato, essa área cerebral responde mais fortemente às faces na vertical, como as perceberíamos no ambiente normal. As pessoas têm uma dificuldade surpreendente para reconhecer faces, sobretudo as desconhecidas, que estão de cabeça para baixo. A dificuldade para fazer essa tarefa piora bastante quando temos que reconhecer outros objetos invertidos. A inversão interfere na forma como as pessoas percebem as relações existentes entre as características faciais. Exemplificando, se as sobrancelhas são mais espessas do que o habitual, essa característica facial fica evidente se a face estiver posicionada na vertical, mas se torna indetectável se a face for invertida. Um exemplo interessante das dificuldades de percepção associadas às faces invertidas é evidente na ilusão de Thatcher. Em uma série de estudos, pesquisadores descobriram que as pessoas reconhecem mais rápida e precisamente as expressões faciais raivosas do que as felizes. Além disso, os pesquisadores constataram que a maioria das pessoas reconhece a raiva mais rapidamente na face de um homem do que na de uma mulher, e também observaram o inverso para a expressão de felicidade. Os pesquisadores pensam que esses resultados são devidos em parte às crenças das pessoas de que os homens expressam raiva com mais frequência do que as mulheres e de que as mulheres expressam felicidade mais frequentemente do que os homens. Esses pesquisadores também pensam que as características faciais femininas e masculinas dirigem o efeito. Exemplificando, sobrancelhas espessas e baixas na face tendem a ser mais percebidas como uma expressão de raiva, sendo que os homens em geral têm sobrancelhas mais espessas e baixas do que as mulheres. De acordo com a psicologia evolucionista, existe uma vantagem adaptativa associada à detecção de faces raivosas. Considerando que em toda a sociedade os homens cometem os crimes mais violentos, é adaptativo ser especialmente rápido e preciso em reconhecer faces masculinas raivosas. Assim, o reconhecimento facial sustenta uma ideia enfatizada ao longo deste livro: o cérebro é adaptativo. A percepção da profundidade é importante para localizar objetos. Uma das tarefas mais importantes do sistema visual é localizar objetos no espaço. Sem essa capacidade, teríamos dificuldade para navegar no mundo e interagir com coisas e pessoas. Uma das questões mais persistentes na pesquisa psicológica é como conseguimos construir uma representação mental tridimensional do mundo visual a partir do estímulo retinal bidimensional. Nossa habilidade de ver a profundidade em uma fotografia ilustra esse ponto. Um arranjo tridimensional de objetos cria exatamente a mesma imagem na retina que aquela criada por uma fotografia do mesmo arranjo de objetos. Apesar dessa ambiguidade inerente, não confundimos as fotos com as cenas nelas representadas. Somos capazes de perceber a profundidade nos padrões bidimensionais de fotografias, filmes, vídeos e imagens de TV, porque o cérebro aplica as mesmas regras ou mecanismos que usa para trabalhar as relações espaciais entre os objetos no mundo tridimensional. Para tanto, ele explora rápida e automaticamente algumas de suas considerações prévias acerca da relação entre os indícios da imagem bidimensional e o mundo tridimensional. Entre essas considerações, há indícios que ajudam o sistema visual a perceber a profundidade. Esses indícios de profundidade podem ser agrupados em dois tipos. Indícios de profundidade binocular, disponibilizados a partir dos dois olhos juntos e que contribuem para o processamento de baixo para cima, e indícios de profundidade monocular, disponibilizados a partir de cada olho e que fornecem informação organizacional para processamento de cima para baixo. Percepção de profundidade binocular. Um dos indícios mais importantes de percepção de profundidade é a disparidade binocular. Esse indício é causado pela distância entre os dois olhos dos seres humanos. Como cada olho tem uma vista discretamente diferente do mundo, o cérebro tem acesso a duas imagens retinais distintas, porém sobrepostas.
O cérebro usa a disparidade entre essas duas imagens retinais para calcular as distâncias entre objetos próximos. A capacidade de determinar a profundidade de um objeto com base nessas projeções do objeto para cada olho é chamada visão estereoscópica. Um indício de profundidade binocular relacionado é a convergência. Esse termo se refere ao modo como os músculos oculares viram os olhos para dentro quando vemos objetos próximos. O cérebro sabe o grau de conversão que os olhos estão sofrendo e usa essa informação para perceber a distância. Percepção de profundidade monocular. Embora a disparidade binocular seja um indício importante para a percepção da profundidade, é útil somente para objetos relativamente próximos. Além disso, podemos perceber a profundidade mesmo que um dos olhos esteja fechado, graças aos indícios de profundidade monocular. Os artistas usam esses indícios de forma rotineira para criar uma sensação de profundidade, por isso os indícios de profundidade monocular também são chamados indícios de profundidade pictural. O pintor, escultor, arquiteto e engenheiro renascentista Leonardo da Vinci foi o primeiro a identificar muitos desses indícios, incluindo oclusão. Um objeto próximo oclui outro objeto que está mais distante. Tamanho relativo. Objetos distantes projetam uma imagem retinal menor do que a projetada por objetos próximos se os objetos distantes e próximos tiverem o mesmo tamanho físico. Tamanho familiar. Como sabemos o quão grandes são os objetos familiares, podemos dizer a que distância estão com base no tamanho de suas imagens retinais. Perspectiva linear. Linhas aparentemente paralelas parecem convergir à distância. Gradiente de textura. Conforme uma superfície uniformemente texturizada réqua, sua textura vai se tornando continuamente mais densa. Posição relativa ao horizonte. Quando todo o resto permanece igual, os objetos abaixo do horizonte que surgem mais alto no campo visual são percebidos como estando longe. A percepção do tamanho depende da distância. O tamanho da imagem retinal de um objeto depende da distância deste em relação ao observador. Quanto mais distante algo estiver, menor será sua imagem retinal. Para determinar o tamanho de um objeto, o sistema visual precisa saber a que distância ele está. Na maioria das vezes, há informação o suficiente disponível sobre profundidade para o sistema visual calcular uma distância do objeto e, assim, inferir o quão grande ele é. A percepção do tamanho às vezes falha, contudo, e um objeto pode parecer maior ou menor do que realmente é. Essa ilusão de ótica surge quando processos perceptivos normais representam de modo incorreto a distância entre o observador e os estímulos. Em outras palavras, os indícios de profundidade podem enganar, nos fazendo ver profundidade onde não há. Alternativamente, uma falta de indícios de profundidade pode enganar nos fazendo não ver profundidade quando de fato há. Esta seção considera dois fenômenos relacionados à percepção da profundidade e à percepção da distância: as caixas de Ames e a ilusão de Ponzo. Caixas de Ames. As caixas de Ames foram manualmente confeccionadas na década de 1940, por Adelbert Ames, um pintor que se tornou cientista. Essas construções apresentam poderosas ilusões de profundidade. Dentro das caixas de Ames, os espaços jogam com perspectiva linear e outros indícios de distância. Um desses espaços faz um canto distante parecer estar à mesma distância que um canto mais próximo. Em um quarto normal e nessa caixa de Ames, a criança que está perto projeta uma imagem retinal maior do que aquela que está longe. Normalmente, porém, a criança que está perto não parece ser gigante, porque o sistema da percepção considera a profundidade ao avaliar o tamanho. Aqui, os indícios de profundidade estão errados, por isso a criança que está perto parece estar mais longe do que realmente está, e o tamanho desproporcional da imagem em sua retina a faz parecer enorme. A ilusão de Ponzo. A ilusão de Ponzo, descrita pela primeira vez pelo psicólogo Mário Ponzo, em 1913, é outro exemplo clássico de ilusão de tamanho e distância. Uma explicação comum para esse efeito é que os indícios de profundidade monocular fazem a figura bidimensional parecer tridimensional. Como observado antes, linhas aparentemente paralelas parecem convergir à distância. Aqui, as duas linhas desenhadas de modo a lembrar trilhos de trem retrocedendo ao longe enganam o seu cérebro, fazendo pensar que são paralelas. Dessa forma,
você percebe as duas linhas paralelas no centro como se estivessem a distâncias diferentes e, portanto, diferissem quanto ao tamanho, quando na verdade ambas são iguais. Essa ilusão mostra o quanto contamos com a percepção da profundidade para calcular o tamanho. O cérebro usa automaticamente os indícios de profundidade até mesmo quando não há profundidade. Mais uma vez, o cérebro responde da forma mais eficiente possível. A percepção do movimento envolve indícios internos e externos. Sabemos como o movimento pode fornecer indícios de percepção de profundidade, mas será que o cérebro percebe o movimento? Uma resposta é que nós temos neuroníons especializados para tal detecção. Em outras palavras, esses neuroníons disparam quando ocorre movimento. Entretanto, como o cérebro sabe o que é movimento? Quando você olha por uma janela e vê um carro passando por uma casa, como o seu cérebro sabe que o carro é que está se movendo e não a casa? Às vezes, podemos experimentar a ilusão de movimento quando na verdade não há movimento. Considere o caso dramático de MP, uma mulher alemã. Após sofrer dano nas áreas visuais secundárias de seu cérebro, áreas decisivas para a percepção do movimento, ela passou a ver o mundo como uma série de fotos instantâneas, e não como uma imagem em movimento. Ao verter chá, ela vê o líquido congelado no ar e se espanta ao ver que a xícara está transbordando. Antes de atravessar uma rua, ela pode ver um carro ao longe. Mas ao tentar atravessar, veria o carro bem na sua frente. MP desenvolveu um déficit único. Era capaz de perceber objetos e cores, mas não percebia o movimento contínuo. Esta seção considera dois fenômenos que fornecem uma noção sobre como o sistema visual percebe o movimento. Pós-efeitos do movimento e percepção do movimento estroboscópico. Pós-efeitos do movimento. Os pós-efeitos do movimento podem ocorrer quando você olha fixamente para uma imagem em movimento, durante um período prolongado, e então olha para uma cena estacionária. Você experimenta uma impressão temporária de que uma nova cena está se movendo na direção oposta à da imagem vista. Essa ilusão também é chamada efeito cascata, porque quando paramos em frente a uma cascata e, em seguida, viramos de costas, o cenário que então vemos parecerá temporariamente estar se movendo para cima. Os pós-efeitos do movimento são uma evidência forte da existência de neuroníons sensíveis ao movimento no cérebro. Segundo a teoria que explica essa ilusão, o córtex visual tem neuroníons que respondem ao movimento em uma determinada direção. Quando você fica em pé diante de um estímulo em movimento por tempo suficientemente longo, esses neuroníons de direção específicos começam a se adaptar ao movimento, ou seja, se tornam fatigados e, portanto, menos sensíveis. Se o estímulo for subitamente removido, os detectores de movimento responsivos a todas as outras direções estarão mais ativos do que os detectores de movimento fatigados. Assim, você verá a cena nova se movendo na outra direção. Percepção do movimento estroboscópico. Os filmes são feitos por imagens imóveis enquadradas, exibidas uma após a outra para criar a ilusão de quadros em movimento. Esse fenômeno é baseado no movimento estroboscópico, uma ilusão perceptiva que ocorre quando duas ou mais imagens discretamente distintas são apresentadas em sucessão rápida. As constâncias de objetos são úteis quando há mudanças de perspectiva. As ilusões ocorrem quando o cérebro cria representações imprecisas dos estímulos. Na situação oposta, a constância de objeto, o cérebro percebe corretamente os objetos como constantes, apesar dos dados sensoriais que podem levá-lo a pensar ao contrário. Considere a sua imagem no espelho. Aquilo que você vê no espelho poderia se aproximar do seu tamanho real, porém a imagem é muito menor do que as partes de você que estão refletidas. De modo similar, como o cérebro sabe que uma pessoa tem 1,80 metros de altura, se a imagem retinal dessa pessoa muda de tamanho conforme a distância a que ela está? Como o cérebro sabe que a neve é branca e um pneu é preto, quando a neve à noite e um pneu sob luz brilhante enviam os mesmos indícios para a retina? Na maioria das vezes, mudar o ângulo, a distância ou a iluminação de um objeto não modifica a nossa percepção de seu tamanho, formato, cor ou luminosidade. Entretanto, para perceber qualquer uma dessas quatro constâncias, precisamos conhecer a relação existente entre o objeto e pelo menos outro fator. Para a constância de tamanho, precisamos saber a distância que um objeto está de nós.
Para a constância de formato, precisamos conhecer os ângulos a partir dos quais vemos o objeto. Para a constância da cor, precisamos comparar os comprimentos de onda de luz refletidos a partir do objeto com aqueles refletidos do fundo. Do mesmo modo, para a constância de iluminação, temos que saber a quantidade de luz que é refletida a partir do objeto e de seu fundo. Em cada caso, o cérebro calcula a magnitude relativa em vez de se basear na magnitude absoluta de cada sensação. A habilidade do sistema perceptivo de fazer julgamentos relativos lhe permite manter a constância ao longo de vários contextos de percepção. Embora seus mecanismos precisos sejam desconhecidos, essas constâncias ilustram que os sistemas de percepção são sintonizados para detectar alterações em relação às condições basais, e não apenas responder aos estímulos sensoriais. Estudando como as ilusões funcionam, muitos psicólogos perceptivos chegaram a acreditar que o cérebro tem considerações construídas que influenciam as percepções. A grande maioria das ilusões visuais parecem estar além do controle da nossa consciência, não podemos nos impedir de ver ilusões, mesmo quando sabemos que são representações falsas de objetos ou eventos. Assim, o sistema visual é uma interface complexa de constâncias. Essas constâncias permitem ver um mundo estável e as ilusões de percepção que escapam ao nosso controle. Como conseguimos ouvir? Para os seres humanos, a audição é secundária à visão como fonte de informação sobre o mundo. Trata-se de um mecanismo para determinar o que está acontecendo em um ambiente e também fornece um meio para a linguagem falada. As maravilhas do sistema auditivo são discutidas por Daniel Levitin, um psicólogo e antigo músico profissional, em seu livro best-seller A Música no Seu Cérebro. Ouvir música resulta das diferenças de atividade cerebral e não de ondas sonoras diferenciadas. Exemplificando, quando você ouve guitarra, bateria e vocal, nada contido nas próprias ondas sonoras revela qual parte da música você está ouvindo. Mesmo assim, é fácil para a maioria das pessoas captar características separadas em uma música. Por meio da atividade em diferentes regiões cerebrais, todas as características são reunidas para criar a experiência da música. A audição resulta de alterações na pressão do ar. O processo de audição começa quando os movimentos e as vibrações de objetos causam deslocamento de moléculas de ar. As moléculas de ar deslocadas produzem uma alteração na pressão do ar, e essa modificação se move pelo ar. O padrão de alterações ocorridas na pressão do ar por determinado período de tempo é chamado onda sonora. A amplitude de uma onda sonora determina seu volume. Ouvimos uma amplitude maior como um som de maior volume. A frequência da onda determina o tom do som que ouvimos. Ouvimos um som de frequência mais alta como um som de tom mais alto. A frequência de um som é medida em vibrações por segundo, chamadas hertz. A maioria dos seres humanos consegue detectar ondas sonoras com frequências que vão de aproximadamente 20 a 20 mil Hz. Como todas as outras experiências sensoriais, a experiência sensorial da audição ocorre junto ao cérebro, à medida que este integra os diferentes sinais fornecidos por várias ondas sonoras. A capacidade de ouvir é baseada nas intrincadas interações das diversas regiões do ouvido. Quando alterações na pressão do ar produzem ondas sonoras que chegam ao ouvido de uma pessoa, essas ondas sonoras chegam primeiramente ao seu ouvido externo e descem pelo canal auditivo até o tímpano. Essa membrana, firmemente estirada ao longo do canal, marca o início do ouvido médio. As ondas sonoras fazem o tímpano vibrar. Essas vibrações são transferidas aos ossículos, que são 3 ossos minúsculos comumente chamados martelo, bigorna e estribo. Os ossículos transferem as vibrações do tímpano para a janela oval. A janela oval é na verdade uma membrana localizada junto à cóclea, dentro do ouvido interno. A cóclea é um tubo cheio de líquido que se espirala na forma de um pequeno caracol, com uma membrana ao final chamada janela redonda. Correndo pelo centro da cóclea, está a delgada membrana basilar. As vibrações da janela oval criam ondas de pressão no líquido coclear, as quais causam imediata oscilação da membrana basilar. O movimento da membrana basilar estimula as células ciliadas a se inclinarem e enviarem informação para o nervo auditivo. Essas células ciliadas são os receptores auditivos primários. Assim, as ondas sonoras, que são sinais mecânicos, atingem o tímpano e são convertidas em sinais neurais que viajam até o cérebro, ao longo do nervo auditivo.
Essa conversão de ondas sonoras em atividade cerebral produz a sensação de som. Os neuroníons auditivos localizados no tálamo estendem seus axoníons para o córtex auditivo primário, que está localizado no lobo temporal. Localização do som. Localizar a origem de um som é parte importante da percepção auditiva, porém os receptores sensoriais não podem codificar onde os eventos ocorrem. Em vez disso, o cérebro integra a informação sensorial distinta que chega de cada ouvido. Grande parte do nosso conhecimento sobre localização auditiva foi obtido com pesquisas usando corujas. Essas aves noturnas têm audição finamente ajustada, que as ajuda a localizar suas presas. De fato, em um laboratório escuro, uma coruja consegue localizar um camundongo usando apenas a audição. Ela usa 2 indícios para localizar um som: o tempo que o som demora para chegar a cada ouvido e a intensidade do som em cada um. A menos que venha exatamente da frente ou de trás da coruja, o som atingirá um dos ouvidos primeiro. Seja qual for o lado de onde vem, o som será mais fraco no outro lado, porque a cabeça da coruja atua como uma barreira. Essas diferenças de tempo e magnitude são mínimas, porém não são tão pequenas para o cérebro da coruja, que as detecta e modifica. Embora os ouvidos de um ser humano não sejam tão finamente ajustados aos locais dos sons como os de uma coruja, o cérebro humano usa a informação oriunda dos 2 ouvidos similarmente. Sistema vestibular. Outro sistema sensorial que conta com os ouvidos nos ajuda a manter o equilíbrio. O sentido vestibular usa informação fornecida por receptores localizados nos canais semicirculares do ouvido interno. Esses canais contêm um líquido que se move quando a cabeça se move, inclinando as células ciliadas nas extremidades do canal. A inclinação gera impulsos nervosos que nos informam a rotação da cabeça. Assim, o sentido vestibular é responsável pelo nosso senso de equilíbrio. Isso explica por que as infecções no ouvido interno ou o ato de se levantar muito rapidamente podem nos causar tontura. A experiência de enjoar no mar ou no carro resulta em parte dos sinais conflitantes que chegam a partir do sistema visual e do sistema vestibular. O tom sonoro é codificado pela frequência e pela localização. Como os disparos dos receptores auditivos sinalizam frequências diferentes de som, como as notas altas e as notas baixas. Em outras palavras, como a agudeza é codificada pelo sistema auditivo. 2 mecanismos de codificação da frequência de um estímulo auditivo operam em paralelo na membrana basal: codificação temporal e codificação de local. A codificação temporal é usada para codificar frequências relativamente baixas, como o som de um trombone. As taxas de disparo das células ciliadas cocleares equivalem à frequência da onda de pressão, de modo que um tom de 1000 Hz faz as células ciliadas dispararem 1000 vezes por segundo. Pesquisas na área de fisiologia demonstraram que essa correspondência estreita entre a frequência da estimulação auditiva e a taxa de disparos das células ciliadas só pode ocorrer para frequências relativamente baixas, até cerca de 4000 Hz. A frequências maiores, a codificação temporal só pode ser mantida se as células ciliadas dispararem em salvas, em que diferentes grupos de células se alternam nos disparos, de modo que o padrão temporal geral corresponda à frequência do som. O segundo mecanismo para a codificação de frequência é a codificação de local. Durante o século XIX, Hermann von Helmholtz propôs que diferentes receptores localizados junto à membrana basilar respondem a frequências diferentes, por isso as frequências baixas ativariam um tipo de receptor diferente daquele ativado pelas frequências altas. Posteriormente, o psicólogo da percepção Georg von Beckese descobriu que a ideia de Helmholtz teoricamente estava correta, embora fosse falha quanto aos detalhes. Beckese descobriu que frequências diferentes ativam receptores em locais diferentes na membrana basilar. Os receptores são similares, mas estão localizados em locais distintos. A membrana basilar responde às ondas sonoras de modo semelhante a uma palheta de clarinete, vibrando em ressonância com o som. Como a rigidez da membrana diminui ao longo de seu comprimento, frequências mais altas vibram melhor na base, enquanto as frequências mais baixas vibram mais na direção da ponta. Assim, as células ciliadas na base da cóclea são ativadas por sons de alta frequência, as células ciliadas na ponta são ativadas por sons de baixa frequência. A frequência de uma onda sonora, portanto, é codificada pelos receptores localizados na área da membrana basilar que mais vibra.
Ambas as codificações, temporal e de lugar, estão envolvidas na percepção do tom sonoro. A maioria dos sons que ouvimos, desde uma conversa até os shows musicais, são feitos de numerosas frequências e ativam uma ampla gama de células ciliadas. A nossa percepção do som conta com as atividades integradas de muitos neurônios. Os implantes cocleares auxiliam a audição comprometida. Um implante coclear é um pequeno dispositivo eletrônico que pode ajudar a fornecer a sensação sonora a indivíduos com comprometimento grave da audição. Esse implante foi o primeiro implante neural usado com êxito em seres humanos. Mais de 300 mil dispositivos foram implantados no mundo todo desde 1984, quando a US Food and Drug Administration, dos Estados Unidos, aprovou seu uso para adultos. Em 1990, a FDA aprovou o uso desses dispositivos para crianças com idade a partir de 2 anos e, desde então, o uso para crianças com idade a partir de 1 ano também foi aprovado. Mais de 38 mil crianças nos Estados Unidos têm implantes cocleares. O implante coclear tem ajudado as pessoas com problemas auditivos graves decorrentes da perda de células ciliadas no ouvido interno. Diferentemente de um aparelho auditivo auxiliar, o implante não amplifica o som. Em vez disso, ele estimula diretamente o nervo auditivo. A desvantagem é que, após a instalação do implante, a pessoa que o recebe perde toda a audição residual normal na orelha, porque o som não mais percorre o canal auditivo e a orelha média. O som é capturado por um microfone minúsculo instalado atrás da orelha, enviado por um processador computadorizado e, em seguida, transmitido aos eletrodos do implante dentro da cóclea. Se os dispositivos forem implantados em uma criança com surdez congênita suficientemente jovem, sua audição será bastante funcional. Ela aprenderá a falar de modo razoavelmente normal. Os benefícios proporcionados pelos implantes cocleares poderiam ser indiscutíveis para muitas pessoas com audição normal. Na década de 1990, porém, indivíduos surdos que não consideravam a surdez uma incapacitação manifestaram suas preocupações com a possibilidade de os implantes afetarem de modo adverso a cultura surda. De fato, alguns surdos acreditam que os implantes cocleares são uma arma empunhada pela comunidade médica para destruir a cultura surda. Essas pessoas veem esse esforço como um resultado extremo de prejuízo e discriminação contra elas, comumente chamado audismo. Argumentam que os implantes cocleares desintegram a coesividade da comunidade dos surdos. Embora os surdos que usam implante coclear continuem podendo se comunicar pela linguagem de sinais, aparentemente nem sempre são bem-vindos na comunidade de sinais. Essa atitude está mudando lentamente, mas ainda é adotada por muitos surdos usuários da linguagem de sinais. Como conseguimos sentir o gosto? O trabalho da gustação, nosso sentido do paladar, é manter ao mesmo tempo os venenos fora e a comida boa dentro do nosso sistema digestivo. Os estímulos para o paladar são substâncias químicas oriundas dos alimentos que se dissolvem na saliva, embora o modo como esses estímulos atuam ainda seja amplamente desconhecido. Os receptores do paladar são parte dos botões gustativos. Esses órgãos sensoriais estão principalmente na língua, mas também estão dispersos por toda a boca e garganta. A maioria dos indivíduos tem cerca de 8.000 a 10.000 botões gustativos. Quando alimento, líquido ou outra substância estimula os botões gustativos, eles enviam sinais ao tálamo. Esses sinais são então direcionados para o lobo frontal, que produz a experiência do paladar. Existem 5 sensações básicas de sabor. Em todos os sentidos, uma variedade quase infinita de experiências perceptivas surge a partir da ativação de combinações únicas de receptores. Os cientistas acreditavam que diferentes regiões da língua eram mais sensíveis a certos sabores, mas hoje eles sabem que diferentes botões gustativos estão espalhados de modo relativamente uniforme por toda a língua e boca. Cada experiência de sabor é composta por uma mistura de 5 qualidades básicas: doce, azedo, salgado, amargo e umami, palavra em japonês que significa saboroso ou delicioso. Somente na última década os cientistas reconheceram o umami como a 5ª sensação de sabor. Esse sabor delicioso talvez tenha sido criado intencionalmente, no final dos anos 1800, quando o chefe francês Auguste Escoffier inventou um caldo de vitela que, a princípio, não tinha gosto doce, azedo, salgado nem amargo.
Independentemente de Escoffier, em 1908, o cozinheiro e químico japonês Kikonai Ikeda identificou o sabor como tendo origem na detecção de glutamato, uma substância que ocorre de forma natural em alimentos como carnes, alguns queijos e cogumelos. O glutamato é o sal sódico contido no ácido glutâmico e, na forma de glutamato monossódico ou GMS, que é comercializado com o nome comercial Ascent, pode ser adicionado a vários alimentos como intensificador de sabor. O sabor isolado não afeta o quanto você gosta de certo tipo de comida. Como você deve saber depois de ter tido tantos resfriados, a comida parece sem sabor quando as suas vias nasais estão entupidas. Isso ocorre porque o sabor é significativamente influenciado pelo sentido do olfato. A textura de uma comida também é relevante. O fato de a comida ser homogênea ou crocante, cremosa ou granular, macia ou dura afeta a experiência sensorial. Essa experiência também é afetada quando a comida causa desconforto, como pode acontecer com o chile picante. A experiência de sabor como um todo não ocorre na sua boca e sim em seu cérebro, que integra esses variados sinais sensoriais. Superprovadores. Algumas pessoas experimentam sensações de paladar especialmente intensas, um traço determinado em grande parte pela genética. Linda Bartoshuk, a pesquisadora que primeiro estudou esses indivíduos e os chamou de superprovadores, descobriu que eles têm mais botões gustativos do que os provadores normais. Evidências recentes, porém, sugerem que a genética subjacente, em vez do número de botões gustativos, é o principal determinante de uma pessoa ser ou não um superprovador. Identificados pela primeira vez pela extrema aversão a substâncias amargas, como toranja, brócolis e café, os superprovadores são altamente conscientes dos sabores e texturas e tendem mais do que as outras pessoas a sentir dor quando comem comidas apimentadas. Os superprovadores tendem a ser magros, e as mulheres são mais propensas a essa condição do que os homens. A condição de provador também é uma função da idade, porque as pessoas perdem metade dos receptores de paladar por volta dos 20 anos de idade. Embora possa ser prazeroso experimentar sabores intensos, muitos superprovadores e crianças pequenas são especialmente exigentes com a comida, uma vez que determinados sabores em particular podem incomodá-los. Quando se trata de sensação, mais não é necessariamente melhor. A cultura influencia as preferências de sabor. Todo mundo tem preferências individuais de paladar. Exemplificando, há pessoas que odeiam anchovas, enquanto outras adoram. Algumas pessoas gostam muito de comidas azedas, enquanto outras preferem as doces. Essas preferências são oriundas em parte das diferenças de número de receptores de paladar. A mesma comida, na verdade, pode ter sabor diferente para pessoas distintas, porque a sensação associada com o alimento difere nas bocas de pessoas distintas. Entretanto, os fatores culturais também influenciam as preferências de paladar. Algumas culturas apreciam pimentas vermelhas, enquanto outras apreciam peixes salgados. Outras gostam de molhos encorpados, e assim por diante. As influências culturais sobre as preferências de paladar começam no ventre. Em um estudo sobre as preferências de comida infantil, gestantes foram designadas para 4 grupos. Algumas beberam suco de cenoura todos os dias durante os 2 últimos meses de gestação e, novamente, todos os dias durante os 2 primeiros meses após o nascimento da criança. Algumas beberam uma quantidade comparável de água todo dia durante esses 2 períodos. Algumas beberam suco de cenoura no primeiro período e, no segundo, beberam água, e outras, ainda, beberam água durante o primeiro período e, depois, suco de cenoura. Todas as mães amamentaram seus bebês, por isso o sabor daquilo que cada uma comeu estava no leite materno que constituiu a única fonte de alimento de todos os recém-nascidos durante os primeiros meses de vida. Quando os bebês estavam com vários meses de idade, foram todos alimentados com suco de cenoura. Os bebês cujas mães beberam suco de cenoura durante os 2 meses anteriores ao nascimento, nos 2 meses subsequentes ao parto ou em ambos os períodos mostraram preferência pelo suco de cenoura, em comparação àqueles cujas mães beberam somente água durante os mesmos meses. Dessa forma, por meio de seus próprios comportamentos alimentares antes e imediatamente após o nascimento, as mães pareceram transmitir suas preferências de alimentação às suas proles.
Mais uma vez, conforme observado ao longo deste livro, a natureza e a criação estão inextricavelmente interconectadas. Como conseguimos sentir o cheiro? O sentido humano do olfato é vastamente inferior ao de muitos animais. Os cães, por exemplo, têm 40 vezes mais receptores olfativos do que os seres humanos, além de serem 100.000 a 1 milhão de vezes mais sensíveis aos odores. O nosso sentido de olfato menos desenvolvido vem da dependência de nossos ancestrais da visão. Mesmo assim, a importância do odor em nosso dia a dia, pelo menos nas culturas ocidentais, é bem demonstrada pelas vastas somas de dinheiro gastas com fragrâncias, desodorantes e enxaguantes bucais. O olfato detecta os odores. De todos os sentidos, o cheiro ou olfato tem o caminho mais direto até o cérebro. Em contrapartida, ele também pode ser o sentido menos conhecido. Assim como o paladar, o olfato envolve a percepção de compostos químicos que chegam de fora do corpo. Sentimos o cheiro de alguma coisa quando partículas químicas, ou odores, entram em nosso nariz e, ao aspirarmos, nas partes superior e posterior da cavidade nasal. No nariz e na cavidade nasal, um ambiente quente e úmido ajuda as moléculas de odores a entrar em contato com o epitélio olfativo. A essa camada delgada de tecido estão incorporados milhares de receptores de olfato. Cada receptor é responsivo a odores diferentes. Ainda não foi esclarecido como esses receptores codificam odores diferentes. Uma possibilidade é que cada tipo de receptor esteja associado exclusivamente a um odor específico. Essa explicação é improvável, todavia, considerando o amplo número de odores que podemos detectar. A combinação desses odores produz o cheiro que reconhecemos como odor de rosas. De acordo com uma estimativa recente, os seres humanos conseguem discriminar mais de 1 trilhão de odores. Dessa forma, uma possibilidade mais provável relacionada à codificação é a de que cada odor estimula vários tipos de receptores, e o padrão de ativação ao longo desses receptores determina a percepção olfatória. Como em todos os sistemas sensoriais, a sensação e a percepção resultam da especificidade dos receptores e do padrão de respostas do receptor. De modo diferente de outras informações sensoriais, os sinais olfativos se desviam do tálamo, a estação retransmissora inicial. Em vez disso, os receptores do olfato transmitem informação diretamente para o bulbo olfativo. Localizado abaixo dos lobos frontais, o bulbo olfativo é o centro cerebral do olfato. A partir dele, a informação olfativa segue para outras áreas do cérebro. A informação sobre um odor ser agradável ou desagradável é processada no córtex pré-frontal, de modo que as pessoas possam fazer essa distinção prontamente. No entanto, embora os seres humanos consigam discriminar mais de 1 trilhão de cheiros distintos, a maioria das pessoas tem dificuldade para identificar os odores por nome. Pense no cheiro da chuva que acabou de cair. Ainda que seja familiar, é difícil de descrever. Se você testar isso pedindo a amigos ou parentes para fecharem os olhos e nomearem itens alimentícios que estão na geladeira, é provável que não consigam identificar os odores em pelo menos metade dos casos. As mulheres, porém, geralmente são melhores do que os homens em identificá-los. A intensidade de um cheiro é processada nas áreas cerebrais que também estão envolvidas com a emoção e a memória. Como resultado, não surpreende que os estímulos olfativos possam evocar sentimentos e lembranças. Exemplificando, para muitas pessoas, os aromas de certas comidas típicas de feriados, o cheiro de pão assando ou fragrâncias de perfumes particulares geram boas recordações. Os feromônios são processados como estímulos olfativos. O sentido do olfato também está envolvido em um importante modo de comunicação e no comportamento social. Os feromônios são compostos químicos liberados por animais, provavelmente incluindo os seres humanos, que deflagram reações fisiológicas ou comportamentais em outros animais e insetos. Esses compostos químicos não deflagram cheiros dos quais temos consciência, mas são processados de modo similar ao processamento de estímulos olfativos. Receptores especializados presentes na cavidade nasal respondem à presença dos feromônios. Esses exercem papel importante na sinalização sexual em muitas espécies de animais, podendo afetar os seres humanos de modo semelhante.
Como conseguimos sentir o toque e a dor? O toque, sensação áptica, abrange sensações de temperatura, pressão e dor. Também transmite o senso de posição dos nossos membros no espaço. Um sistema relacionado ao toque é a sensação sinestésica. As sensações sinestésicas têm origem em receptores presentes nos músculos, nos tendões e nas articulações. Essa informação permite apontar as posições no espaço e os movimentos dos nossos corpos e membros. Assim, nos ajuda a coordenar o movimento voluntário e tem valor inestimável para a prevenção de lesões. Como conseguimos sentir o toque e a dor? O toque, sensação áptica, abrange sensações de temperatura, pressão e dor. Também transmite o senso de posição dos nossos membros no espaço. Um sistema relacionado ao toque é a sensação sinestésica. As sensações sinestésicas têm origem em receptores presentes nos músculos, nos tendões e nas articulações. Essa informação permite apontar as posições no espaço e os movimentos dos nossos corpos e membros. Assim, nos ajuda a coordenar o movimento voluntário e tem valor inestimável para a prevenção de lesões. A pele contém receptores sensoriais para toque. Qualquer coisa que faz contato com a nossa pele fornece estimulação tátil. Essa estimulação dá origem à experiência do toque. De fato, a pele é o maior órgão de recepção sensorial, devido à sua ampla área de superfície. Os receptores ápticos para temperatura e pressão são neuronídeos sensoriais que atingem a camada externa da pele. Seus longos axonídeos entram no sistema nervoso central via nervos espinais ou cranianos. Para perceber a temperatura, aparentemente há receptores para calor e para frio. Entretanto, estímulos intensos podem deflagrar ambos receptores, para calor e frio. Essa ativação simultânea pode produzir experiências sensoriais estranhas, como uma falsa sensação de umidade. Alguns receptores para pressão são fibras nervosas presentes nas bases dos folículos pilosos, que respondem ao movimento do pelo. Outros 4 tipos de receptores de pressão são cápsulas presentes na pele. Esses receptores respondem à vibração contínua. Pressão leve e rápida, pressão leve e lenta ou pressão de estiramento e estável. A integração de vários sinais e processos mentais de nível superior produz experiências ápticas. Exemplificando, tocar múltiplos pontos de pressão pode produzir uma sensação de cócegas, a qual pode ser agradável ou não, dependendo do estado mental da pessoa. A propósito, a pesquisa com imagem tem ajudado a responder por que não conseguimos fazer cócegas em nós mesmos. As áreas cerebrais envolvidas na sensação do toque respondem menos à estimulação tátil autoproduzida do que à externa. A informação do toque segue do tálamo para o córtex somatosensorial primário, no lobo parietal. Conforme discutido no capítulo 3, a estimulação elétrica do córtex somatosensorial primário pode evocar a sensação de toque em diferentes regiões do corpo. Grandes quantidades de tecido cortical são dedicadas a partes sensíveis do corpo, como os dedos e a língua. Muito pouco tecido cortical é dedicado a outras partes do corpo, como o dorso e as panturrilhas. Como resultado, você provavelmente pode dizer o que algo é se senti-lo com seus dedos, mas não terá a mesma sensibilidade se essa mesma coisa tocar o seu dorso. Existem 2 tipos de dor. A dor é parte de um sistema de alerta que o impede de continuar atividades que possam lhe causar danos. Por exemplo, a mensagem pode ser remover a sua mão de uma superfície denteada ou parar de correr após ter lesionado um tendão. Crianças nascidas com um raro distúrbio genético que as torna insensível à dor geralmente morrem jovens, não importa o quão cuidadosamente sejam supervisionadas. Essas crianças simplesmente não sabem como evitar as atividades que lhes fazem mal nem como relatar quando se sentem mal. Existem receptores de dor em todo o corpo e não só na pele. Assim como outras experiências sensoriais, a experiência real de dor é criada pelo cérebro. Exemplificando, uma pessoa que teve um membro amputado às vezes pode sentir dor fantasma no membro inexistente. A pessoa de fato sente dor, mas esta ocorre por causa das sensações dolorosas próximas ao local do membro amputado ou até mesmo em consequência de um toque não doloroso na bochecha. O cérebro apenas interpreta erroneamente a atividade neural resultante.
A maioria das experiências de dor é produzida quando um dano à pele ativa os receptores ápticos. As fibras nervosas que transmitem a informação dolorosa são mais delgadas do que as que transmitem informação de temperatura e pressão, sendo encontradas em todos os tecidos corporais sensíveis à dor. Pele, músculos, membranas em torno dos ossos e articulações, órgãos e assim por diante. 2 tipos de fibras nervosas para a dor foram identificados. Fibras rápidas, para dores agudas imediatas, e fibras lentas, para dores crônicas, entorpecentes e estáveis. Uma distinção importante entre essas fibras é a mielinização ou não mielinização de seus axoníos, que seguem desde os receptores da dor até a medula espinal. Como discutido no capítulo 3, a mielinização acelera a comunicação. Os axoníos mielinizados, como fios isolados, podem enviar informação rapidamente. Os axoníos não mielinizados enviam informação mais devagar. Pense em uma ocasião em que você tocou uma frigideira quente. Uma dor intensa, rápida e localizada, sentida no momento em que a sua pele tocou a panela, levou você a retirar a mão. A isso se seguiu uma dor ardente lenta, entorpecente e mais difusa. Os receptores de ação rápida são ativados pela exposição a extremos de pressão físicos intensos de temperatura e pressão, enquanto os receptores de ação lenta são ativados por alterações químicas que ocorrem em tecidos quando a pele é danificada. Em termos de adaptação, a dor rápida nos leva a recuar diante de objetos perigosos e, portanto, é protetora. A dor lenta, por sua vez, nos leva a não continuar usando as partes afetadas do corpo e, portanto, auxilia a recuperação. Teoria do portão de controle da dor. O cérebro regula a experiência de dor, ora produzindo A, ora suprimindo A. A dor é uma experiência complexa que depende de fatores biológicos, psicológicos e culturais. O psicólogo Ronald Melzack conduziu uma pesquisa pioneira nessa área. Exemplificando, ele demonstrou que fatores psicológicos, como as experiências passadas, são muito importantes para determinar a intensidade da dor que uma pessoa sente. Aliado ao colaborador Patrick Wall, Melzack formulou a teoria do portão de controle da dor. De acordo com essa teoria, experimentamos a dor quando os receptores de dor são ativados e um portão neural na medula espinal permite a passagem de sinais para o cérebro. Essas ideias foram radicais no sentido de terem conceitualizado a dor como experiência perceptiva junto ao cérebro, em vez de uma simples resposta à estimulação nervosa. A teoria estabelece que os sinais dolorosos são transmitidos por fibras nervosas de pequeno diâmetro. Essas fibras podem ser bloqueadas na medula espinal pelo disparo de fibras nervosas sensoriais maiores. Portanto, as fibras nervosas sensoriais podem fechar o portão e prevenir ou diminuir a percepção da dor. É por isso que arranhar uma coceira causa tanta satisfação, esfregar um músculo dolorido ajuda a minimizar a dor e esfregar vigorosamente a pele no local onde uma injeção está prestes a ser aplicada minimiza a picada da agulha. Controlando a dor. Alguns estados cognitivos, como uma distração, também podem fechar o portão. Os atletas às vezes jogam sentindo dor por causa do foco intensivo no jogo. Soldados feridos continuam lutando durante o combate, muitas vezes falhando em reconhecer um nível de dor que os tornaria inativos em outras situações. A picada de um inseto nos incomoda mais quando estamos tentando dormir e temos poucas distrações do que quando estamos bem acordados e ativos. Em contrapartida, alguns processos mentais, como se preocupar ou se concentrar em um estímulo doloroso, parecem abrir ainda mais amplamente os portões da dor. Os participantes de pesquisa que estão bem descansados avaliam o mesmo nível de um estímulo doloroso como menos doloroso do que os participantes com medo, ansiosos ou deprimidos. Do mesmo modo, humores positivos ajudam as pessoas a superar a dor. Em uma revisão sistemática da literatura, pesquisadores suecos descobriram que ouvir música era um meio muito efetivo de minimizar a dor pós-operatória, talvez por ajudar os pacientes a relaxar. Ducharmes e colaboradores criaram técnicas pioneiras que proporcionaram esperança a pessoas com condições dolorosas. Os pesquisadores buscaram ensinar essas pessoas, muitas das quais sofrendo de dor crônica, a visualizar a dor de forma mais positiva. Os participantes foram ensinados, por exemplo, a pensar em uma sensação de ardência como calmante, como a sensação de estar em uma sauna.
Conforme os participantes tentavam aprender essas técnicas, viam imagens de IRMF mostrando as regiões cerebrais que eram ativadas enquanto realizavam as tarefas. Muitos aprenderam técnicas que modificaram suas atividades cerebrais e diminuíram suas dores. Certamente, há formas mais tradicionais de controlar a dor. A maioria de nós toma medicações sem prescrição médica, geralmente ibuprofeno ou acetaminofeno, para minimizar a percepção da dor. Se você já teve uma dor de dente forte ou necessitou de cirurgia, provavelmente experimentou os benefícios da medicação para a dor. Quando um dentista administra novocaína nos neuroníons sensoriais presentes na boca, as mensagens de dor não são transmitidas ao cérebro, então sentimos a boca entorpecida. A anestesia geral retarda os disparos dos neuroníons ao longo de todo o sistema nervoso, e o paciente se torna irresponsivo à estimulação. Você pode usar seu conhecimento sobre percepção da dor sempre que precisar, para diminuir a sua própria dor ou ajudar outras pessoas. A distração costuma ser a forma mais simples de minimizar a dor. Se você estiver em preparação para se submeter a um procedimento doloroso ou se estiver sofrendo após ter passado por assistir a um filme interessante pode ajudar, especialmente se for divertido o bastante para elevar o seu humor. A música pode ajudar a relaxar, tornando mais fácil lidar com a dor. A esfregação rápida pode ser benéfica quando se bate um dedo do pé ou quando se prensa um dedo da mão ao fechar uma gaveta. Você também sentirá menos dor se estiver descansado, sem medo e sem ansiedade. Por fim, tente visualizar a sua dor como algo mais agradável. Sem dúvida, a dor intensa é um alerta de que algo está seriamente errado no corpo. Se você sentir uma dor forte, deve ser tratado por profissional médico. Resumo do capítulo. Como a percepção emerge da sensação. A informação sensorial é traduzida em sinais com significado. Sensação é a detecção de estímulos físicos no ambiente. A percepção é a nossa experiência consciente desses estímulos. O processamento de baixo para cima é baseado nas características do estímulo. O processamento de cima para baixo é baseado no contexto e nas expectativas. A detecção requer certa quantidade de estímulo. Transdução é o processo de conversão da energia ambiental em um padrão de atividade neural. A transdução ocorre nos receptores sensoriais, células especializadas presentes junto a cada órgão do sentido, que respondem à energia para ativar neuroníons. O limiar absoluto é a quantidade mínima de energia física necessária para ativar um receptor sensorial. O limiar de diferença é a quantidade de alteração requerida para a detecção pelo receptor sensorial. A teoria da detecção de sinal se refere à natureza subjetiva da detecção de um estímulo. Ocorre adaptação sensorial quando receptores sensoriais param de responder a um estímulo inalterado. O cérebro constrói representações estáveis. Na percepção, o cérebro integra milhões de estímulos neurais diversos para produzir representações estáveis. Essa atividade produz a consciência, uma experiência coerente do mundo físico. Como conseguimos enxergar? Receptores sensoriais no olho transmitem informação visual ao cérebro. A luz é focada pelas lentes sobre a retina, que está na parte posterior do olho. A retina abriga os bastonetes e cones fotorreceptores. Os bastonetes e cones estão conectados através de sinapses com as células ganglionares do nervo óptico. Esse nervo sai do olho no ponto cego e passa para dentro do cérebro no quiasma óptico. Lá, fibras oriundas de cada olho se cruzam entrando nos lados opostos do cérebro, de modo que o hemisfério esquerdo processa informação proveniente do campo visual direito e vice-versa. A informação é processada no tálamo e no córtex visual primário, no lobo occipital. A partir do córtex visual, a via ventral processa informação sobre o que é o objeto, enquanto a via dorsal processa informação sobre onde é a localização. A cor da luz é determinada por seu comprimento de onda. O olho humano detecta comprimentos de onda de radiação eletromagnética da ordem de 400 a 700 nanômetros. A retina contém 3 tipos de cones. Cada tipo é responsivo a um comprimento de onda diferente, e essa responsividade nos permite perceber as cores. O daltonismo, ou cegueira para as cores, é causado pelo funcionamento precário de um ou mais tipos de cones. As cores são diferenciadas pela matiz, pela saturação e pelo brilho. A percepção dos objetos requer organização da informação visual. O cérebro organiza automaticamente a informação perceptiva. Os princípios da Gestalt, como proximidade, similaridade, continuidade e fechamento, são responsáveis pelas formas em que essa informação é organizada em todos. Os seres humanos são especialmente bons em reconhecer faces. A prosopagnosia é uma condição rara em que as pessoas não conseguem reconhecer faces. Essa condição provavelmente resulta de dano ao giro fusiforme, uma estrutura do córtex cerebral.
A percepção da profundidade é importante para localizar objetos. A percepção de profundidade é decisiva para localizar objetos no espaço. Para perceber a profundidade usando apenas uma imagem retinal bidimensional, o cérebro se baseia em indícios binoculares e monoculares. Os indícios binoculares resultam da posição física dos olhos e incluem disparidade e convergência retinal. Os indícios monoculares são partes do estímulo e incluem oclusão, tamanho relativo, perspectiva linear e posição em relação ao horizonte. A percepção do tamanho depende da distância. Objetos próximos produzem imagens retinais amplas. Objetos distantes produzem imagens retinais pequenas. As ilusões perceptivas surgem quando o tamanho da imagem retinal discorda dos indícios referentes à distância. A caixa de Anderson e a ilusão de Bonzo são dois exemplos desses efeitos. A percepção do movimento envolve indícios internos e externos. Os pós-efeitos do movimento ocorrem depois que os olhos se fixam em um objeto do movimento. Esses pós-efeitos produzem a percepção de movimento na direção oposta, mesmo depois de olhar fixos em um lugar. Esse fenômeno sugere a existência de moléculas sensíveis ao movimento no córtex visual. A direção do movimento dos córtex são representados em uma sucessão de as constâncias de objetos são úteis pela mudança de perspectiva. As constâncias de objetos se referem ao modo como o cérebro percebe precisamente as imagens, mesmo com indícios de estímulo mínimos ou variáveis. As quatro constâncias são tamanho, formato, cor e luminosidade. Como conseguimos ouvir? A audição resulta de alterações na pressão do ar. A amplitude e a frequência das ondas sonoras produzem a experiência perceptiva de volume e tom, respectivamente. As ondas sonoras viajam do ouvido externo as vibrações das ondas estimulam os símbolos, que são nossos presentes no ouvido. As vibrações dos nossos essa estimulação pode acontecer pelos receptores sensoriais das células celulares. A inclinação das células celulares ativa neurônios do nível auditivo. Esses neurônios enviam mensagens pelo ouvido ao córtex auditivo primário. O tom sonoro é codificado pela frequência e localização. As ondas sonoras de baixa frequência são temporariamente codificadas conforme as células ciliadas cocleares disparam a uma taxa equivalente à frequência das ondas. Para as ondas sonoras de alta frequência, grupos de células ciliadas devem se alternar nos disparos. Na codificação de local, as ondas de alta frequência são codificadas pelas células ciliadas sem diferentes locais na cóclea. Os implantes cocleares auxiliam a audição comprometida. Os implantes podem ser úteis na perda auditiva estimulando diretamente o nervo auditivo e superando, assim, a falta de células ciliadas no ouvido interno. Como conseguimos sentir o gosto? Existem 5 sensações básicas de sabor. A gustação, sentido do paladar, é produzida por botões gustativos. Esses botões gustativos estão localizados nas papilas, que são estruturas encontradas na língua. Os 5 tipos de botões gustativos produzem as sensações de sabor: doce, azedo, salgado, amargo e umami. Os superprovadores e as crianças pequenas costumam ser exigentes com a comida, percebem as sensações de paladar mais fortemente. A cultura influencia as preferências de sabor. Fatores culturais ajudam a determinar as preferências de sabor. Exemplificando, bebês expostos a sabores únicos ao longo da amamentação desenvolvem preferência por esses sabores em comparação aos bebês não expostos. Como conseguimos sentir o cheiro? O olfato detecta os odores. O olfato ocorre quando os odores estimulam receptores de olfato localizados no epitélio olfativo no nariz e na cavidade nasal. Os receptores do olfato enviam mensagens para os neuronídeos do bulbo olfativo, localizado embaixo dos lobos frontais. Os sinais são enviados diretamente a outras áreas cerebrais, incluindo aquelas que regulam a memória e a emoção. Os seres humanos conseguem diferenciar entre milhares de odores, mas têm dificuldade para nomear odores particulares. Os feromônios são processados como estímulos olfativos. Os feromônios são compostos químicos liberados por animais. Eles não produzem odor, mas são processados pelos receptores de olfato. Podem motivar o comportamento sexual em animais não humanos e funcionar de modo semelhante em seres humanos. Como conseguimos sentir o toque e a dor? A pele contém receptores sensoriais para toque. O toque é conhecido como sentido áptico. As atividades de estimulação tátil ativam os receptores do toque presentes na pele, que respondem à pressão, temperatura e dor. A informação do toque é enviada ao tálamo, que a envia ao córtex somatosensorial primário. Existem 2 tipos de dor. A dor é necessária para a sobrevivência. A percepção da dor impulsiona os organismos a se autoprotegerem contra danos. Primeiramente, as fibras mielinizadas processam a dor aguda súbita. As fibras não mielinizadas lentas processam a dor crônica entorpecente. De acordo com a teoria do controle por portão, a percepção da dor requer ativação dos receptores de dor e processamento medular espinal do sinal. O portão pode ser fechado ou ocupado se outros estímulos forem processados simultaneamente. Atividades como esfregar uma área ao redor do local dolorido, se distrair ou ter pensamentos alegres podem diminuir a percepção da dor.